Olá, meu nome é Érica. É com imenso prazer que eu venho aqui dividir com vocês um tema sobre qualidade e segurança de alimentos, desafios em meio à pandemia Covid-19. Nosso encontro prevê uma agenda onde falaremos sobre contextualização dos conceitos de qualidade e segurança de alimentos, tipos e controle dos perigos de segurança de alimentos, coronavírus na segurança de alimentos, como prevenir o coronavírus e manter a segurança de alimentos, recomendações de precaução e considerações finais. Iniciando sobre contextualização dos conceitos de qualidade e segurança de alimentos, não poderíamos deixar de falar da ISO. ISO é uma sigla internacional que nada mais é, no português, a tradução de Organização Internacional para Padronização. É uma entidade para padronizar e normatizar sistemas. Foi criada na Suíça em 1947. Definição de qualidade segundo a ISO. Qualidade é a adequação e padronização dos procedimentos com descrição do passo a passo da fase de produção a fim de criar mecanismo e facilitar a identificação e minimização de erros. Segurança dos alimentos é o termo usado para se referir à prática de medidas que permitam o controle da entrada de qualquer agente que promova risco à saúde e integridade física ao consumidor. A conformidade dos requisitos estabelecidos pelas normas visa garantir o sucesso do negócio e a credibilidade junto aos seus clientes. Não vamos nos particularizar, mas a título de conhecimento, a ISO de qualidade é a ISO 9001 e a ISO que fala sobre segurança de alimentos é a 22000. Tipos e controle dos perigos de segurança de alimentos. Quando existe algum tipo de contaminação na indústria de alimentos, essa contaminação é chamada de perigo. E pode ser de 3 tipos: perigo físico, perigo químico e biológico. O perigo físico é aquele perigo onde o alimento é contaminado por um objeto estranho. Uma madeira, uma unha, um esmalte, um cílio, uma tampa de caneta, um metal, uma bucha, osso, pedra, então, por materiais físicos. O perigo químico é quando os alimentos podem ter contato de maneira intencional ou não intencional por algum agente químico que possa comprometer a segurança daquele alimento. Então, por exemplo, um querosene, um lubrificante, que não faça parte daquela composição, mas que está dentro das instalações industrial e por alguma questão de vazamento, por alguma questão de falta de controle, esse perigo passou para o alimento e, por consequência, gerou uma contaminação. E o perigo biológico. Na verdade, o perigo biológico é o que a gente vem aqui chamar mais atenção, porque estamos em meio a uma pandemia, onde o agente é um vírus, e vírus é um micro-organismo. Micro-organismos não são visíveis a olho nu, então, no mundo de alimentos, esse perigo já é previsto, mas agora mais do que nunca. O perigo biológico é aquele que representa o maior risco à saúde da população, pois o alimento infectado por micro-organismos, que são agentes invisíveis a olho nu, seja parasita, bactérias ou vírus, após uma manipulação inadequada dos alimentos, podem causar surtos de doenças e posteriormente transmitidos de um indivíduo para o outro. Os perigos podem ser evitados com medidas de controle básica, como manutenções preventivas nos equipamentos, uso de peneiras, de elementos filtrantes, de detectores de metais e principalmente através do treinamento com os colaboradores. Coronavírus na segurança dos alimentos. Há 4 meses não se fala em outro assunto que não seja coronavírus, Covid-19. Essa doença letal tem afetado o mundo inteiro e não poderia ser diferente em toda a cadeia produtiva de alimentos. Acredita-se que esse vírus seja de origem animal,
mas ainda a fonte não é conhecida. O que a gente sabe de fato é que essa contaminação é de pessoa para pessoa. Em função disso, toda a cadeia produtiva de alimentos sentiram um aumento considerável na necessidade de monitorar a rastreabilidade de seus insumos, suprimentos, após a garantia de qualificação de seus fornecedores, que permite estar mais seguros quanto ao risco de contaminação através do cumprimento de boas práticas de fabricação. Boas práticas de fabricação é um requisito obrigatório no mundo de segurança de alimentos. De acordo com a Anvisa, RDC 216, de 15 de setembro de 2004, são definidas como boas práticas de fabricação, conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos e pelos serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. A transmissão do coronavírus pode acontecer de duas formas, da forma direta ou indireta. A forma direta é uma forma onde um indivíduo que está contaminado, ele expele fluidos corporais e contamina diretamente outra pessoa. Claro, fluidos corporais sem estar protegido. Então, ele, por exemplo, numa conversa com outro colaborador, sem usar máscara, então as gotículas que saem, que são expelidas pela boca dele, é uma fonte de contaminação. Ou eu estou almoçando, estou compartilhando ali um suco, por exemplo, e aí um indivíduo contaminado, ao falar, ou a tossir, ou espirrar, contamina todo aquele que está ao seu redor e, por consequência, ao ingerir o suco, esse suco vai estar contaminado e vai gerar essa contaminação para um terceiro indivíduo. E a forma indireta, na verdade, é aquelas que a gente vai tratar, são as contaminações em superfície. Então, uma pessoa, na verdade, ela se contamina não por fluidos corporais, e sim por superfícies. A Organização Mundial da Saúde aponta que, apesar do vírus precisar de um organismo vivo para sobreviver, sim, ele resiste em superfícies, com algumas horas, alguns minutos de resistência. Então, esse é o maior cuidado que a gente deve ter nas instalações industriais, nas entradas, em portas, em maçanetas, em chaves, em equipamentos compartilhados, porque sim, os estudos apontam que essa contaminação indireta existe. Mas como prevenir o coronavírus e manter a segurança dos alimentos? Todos que lidam com cadeia produtiva dos alimentos devem lembrar que possuem responsabilidade específicas em relação à legislação dos alimentos e devem manter as boas práticas de higiene adequada o tempo todo, independente de coronavírus ou não. É claro que agora, mais do que nunca, em função das mídias, em função do risco, em função das perdas que o coronavírus tem causado, a prática de limpeza e sanitização de mãos e objetos está sendo exaustivamente difundida. E isso, para a indústria de alimentos, é uma coisa que já existia. Considerações finais. Infelizmente, até o presente momento, não se tem a vacina do Covid-19. E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar a exposição a esse vírus. Sim, usar máscara, lavar frequentemente as mãos, as superfícies de contato, higienizar compras, garantir a minimização desse risco é fundamental. É muito importante manter os procedimentos frequentes de higienização dos alimentos, dos ambientes, mas é mais importante ainda criar uma conscientização dos colaboradores, seja na indústria, seja na escola, seja em qualquer ambiente profissional. É fazer com que essa conscientização chegue até sua casa. Que seus familiares, que seus parentes cumpram e entendam a importância dessa prevenção.
É fundamental nos prevenirmos ao perceber qualquer anormalidade. Ainda mais quando estamos lidando com cadeia de produção de alimentos. Então, o risco, como foi falado anteriormente, biológico, é aquele mais difícil de se controlar, porque ele é invisível ao olho nu. E a gente vivendo numa situação que a gente está vivendo de pandemia, onde está se morrendo diariamente muita gente, a gente precisa ter esse controle mais rigoroso e eficaz. É isso, gente. Muito obrigada. O encontro foi breve, mas se Deus quiser teremos novas oportunidades. Gostaria de parabenizar a Instituição Federal de Pernambuco, Campus Barreiros, pela iniciativa e espero podermos nos encontrarmos em breve.